Hoje eu vou te mostrar a dieta que faz a sua testosterona despencar. E mais do que só isso, meu querido, eu vou te mostrar também o que realmente funciona quando o assunto é alimentação e altos níveis de testosterona natural. Beleza? Vamos lá. Para início de conversa, quando o assunto é alimentação e testosterona, o que, que as pessoas realmente acham que funciona? O que, que as pessoas acreditam piamente que é o segredo para você explodir a sua testosterona quando o assunto é alimentação? Vamos lá, eu trouxe aqui três frases, três discursos muito comuns da gente ouvir por aí. O primeiro deles é: quanto mais carne eu comer, melhor. E que realmente, quanto mais carne, quanto maiores forem os seus níveis de consumo de carne vermelha, maiores serão os seus níveis de testosterona. E tá liberado, cara. Tá liberado você comer carne pra caralho. Foda-se o resto do mundo. Como o máximo de carne possível, que assim a sua testosterona vai estar nas alturas. Pelo menos é isso que muita gente defende. E essas pessoas defendem isso fazendo uma associação. Primeiro, que carne é coisa de homem, e quanto mais carne eu comer, mais homem eu serei, mais testosterona eu vou produzir, por mais cômica que seja essa associação, a gente encontra muito por aí. E a segunda grande associação que a gente vê também, e essa sim mais séria, né, é com relação à densidade de micronutrientes que a gente tem na carne, principalmente na carne vermelha, que aí sim a gente olha como sendo um excelente alimento, riquíssimo em micronutrientes, principalmente quando o assunto é zinco e que está diretamente ligado com níveis naturais de testosterona. Então, esses são os argumentos para defender que quanto mais carne eu comer, melhor. O segundo argumento que existe aqui é que comer só gorduras e aí por si só, né, zerar carboidratos será o segredo para produzir testosterona no talo. E as pessoas usam essa argumentação com a seguinte associação, tá? A primeira delas é que a gordura servirá como matéria-prima na produção de testosterona, e aí realmente quanto mais matéria-prima eu tiver, mais testosterona eu produzirei, essa é a primeira associação que se faz, tá? E aí, como os carboidratos não são essenciais para a vida humana, e de fato não são, a gente consegue, dentro do corpo, né, criar glicose através de compostos não glicídicos, então através de gorduras, de proteínas, uma série de coisas, a gente consegue criar glicose caso o corpo precise, as pessoas já falam, porra, não preciso consumir isso aqui, não preciso consumir carbo, quanto mais gordura eu comer, melhor, porque aí mais matéria-prima eu vou ter para a produção de testosterona. O que nos leva ao terceiro argumento dessa lista, é que as pessoas acham que fazer jejuns, e aí pode ser jejum mais curto, ou até mesmo jejuns muito prolongados, mas a grande maioria das pessoas que defende o jejum para testosterona fala de jejuns prolongadíssimos, né? E que isso, primeiro, teria uma relação com o aumento dos níveis de GH, e que, pô, produz mais GH, produz mais testosterona também, uma série de outras coisas. E também que o jejum longo ele faria uma limpeza, uma regulação do corpo, uma regulação hormonal nesse sentido. E que aí sim, essa é a justificativa pelo qual fazer jejuns na cabeça das pessoas aumentaria a testosterona. Mas o que fica de dúvida para nós é: será que isso realmente funciona? Será que, porra, quanto mais carne eu comer, melhor para testosterona? Ou comer só gordura e zerar carboidrato vai ser excelente para testo? Ou então fazer jejum, esse é o segredo? Será que isso realmente funciona? E para ajudar a gente a chegar nessa conclusão, eu trouxe aqui este estudo que avalia justamente a testosterona e o cortisol e sua relação com os nutrientes da dieta e também com o treino, tá certo? Aqui, neste estudo, tem uma série de gráficos que ele coloca, e é claro, né, cara, pô, não preciso fazer esse disclaimer aqui, mas usar apenas um estudo para poder tentar definir, chegar numa conclusão suprema sobre qual é o segredo do universo, pô, é foda, né? É foda. Eu não recomendo que você nunca pegue um estudo isolado e faça dele o seu, como é que eu posso, o seu messias, né, para te salvar de qualquer coisa. Não, cara, analise e aprenda a pensar, né, aprenda a olhar dados e entender que volume de dados também é importante, tá? Volume e qualidade de dados. Então, pegar só um estudo para definir toda a sua vida não é o que eu recomendo. Mas a gente pode usar esse estudo aqui para entender um pouquinho mais de como essa relação entre dieta e testosterona funciona. Até porque esses gráficos que eu vou te mostrar aqui, que estão no estudo, eles mostram, todos aqui ó, na linha, no segmento vertical, eles vão mostrar a concentração sérica de testosterona, tá? Então quanto testosterona tem no sangue desses indivíduos, e aqui no eixo horizontal, sempre alguma relação com nutrientes da dieta. Então nesse primeiro gráfico aqui, a gente vê o percentual de energia da dieta que é proveniente de gordura. Então vai de 7,5% da dieta de gordura até quase um terço da dieta, 32,5% aqui, vinda proveniente de gordura. A gente vê então uma relação aqui, ó, que é ascendente. Quanto mais gordura esses caras consumiam, né, na dieta, maiores eram os níveis de testosterona de cada um desses caras. Então a gente observa essa ascendente. Assim também, como nesse segundo gráfico, a gente observa aqui
falando sobre gordura saturada e o número de gramas que esse cara consome a cada 1.000 calorias por dia. Então vamos lá, aqui a gente tem 2 gramas a cada 1.000 calorias, num cara que consome mais ou menos 3.000 calorias por dia, vamos lá, só multiplicar por 3, né? Então a gente tem 6 gramas de gordura saturada na dieta por dia. Aqui o cara de 16, 16 vezes 3 é 48 gramas de gordura por dia, tá? Na dieta dele, pensando que ele come 3.000 calorias. E aí também, novamente, quanto maior foi o nível de consumo de gordura saturada, observou-se aí valores ascendentes também no que tange a testosterona, os níveis de testosterona. O terceiro gráfico aqui, ele mostra o percentual de proteína, então. Então, enquanto aqui o primeiro era gordura, aqui o terceiro gráfico é quanto mais proteína esse cara consumir na dieta, percentualmente falando, desde 12% até 34%, ali um terço da dieta de proteína. E aqui observou-se o contrário, olha só, uma relação descendente, que quanto mais proteína esse cara consumia, menores tendiam a ser os níveis séricos de testosterona desse malandro, entende? Interessante, né? Interessante a gente gerar isso aqui. O quarto gráfico, ele mostra o consumo de gorduras monoinsaturadas, a mesma relação ali de gramas a cada 1.000 calorias, tá? Então é só multiplicar por 13 esse valor aqui para a gente ter uma ideia de uma dieta de 3.000 calorias. E também, quanto uma relação ascendente, né? Quanto mais gordura monoinsaturada esse cara tinha na dieta, maiores eram os níveis de testosterona. O que nos leva ao quinto gráfico, que é uma relação, então, entre gordura poliinsaturada e gordura saturada. Então isso significa que é uma divisão aqui, né? Então, vamos lá, maiores os níveis de. Quanto maior o resultado dessa divisão, quer dizer que mais gordura poliinsaturada tem comparado com gordura saturada, né? Quanto maior for esse nível aqui. E a gente percebe então que quanto mais gordura poliinsaturada, quando comparado com gordura saturada, a gente tem o quê? Um decréscimo nos níveis de testosterona. A gente vê esse decréscimo acontecendo. Da mesma forma, que também a relação entre proteínas e carboidratos. E quanto mais proteína o cara consome, quando correlacionado com carboidrato, né? Então, mesma coisa, uma divisão aqui, se tem mais proteína tem menos carboidrato. Quanto maior esse delta, né? Essa diferença, quanto maior esse número, quer dizer que mais proteína você tem dentre o carboidrato. E ali, cara, novamente, uma queda, uma relação descendente entre níveis de proteína e carboidrato. E como amarrar o estudo ali, né? Fazendo a amarração final, o que ele traz para nós? Eu vou traduzir para você simultaneamente aqui. Em resumo, os achados primários deste estudo, eles foram que a concentração de testosterona pode ser parcialmente explicada pela composição dietética e os macronutrientes da dieta. Então, nossos dados sugerem que porcentagens, enfim, de energia provindas de macronutrientes na dieta são determinantemente importantes para a homeostase da testosterona e uma saúde atlética no homem. Também, o tipo de gordura parece a influenciar na circulação de testosterona no sangue. Então, nesse estudo, MUFA, que são gorduras monoinsaturadas, tá? E SFA, que são gorduras saturadas, foram fortemente preditores da testosterona, tá? Contribuindo com 62% e 59% da variação, tá? Nas concentrações de testosterona, respectivamente. Esses achados são particularmente importantes para atletas que treinam intensamente, aqueles que podem experienciar um declínio na concentração de testosterona através do overtraining, certo? Então você treina demais, você tem esse declínio na testosterona também, tá? Esse cenário pode ser exacerbado se a dieta está baixa em gorduras, o que comumente acontece com atletas, com consumo de atletas. Aqui ele dá exemplo de wrestlers, de ginastas e tudo mais. Vamos lá, cara. Dito isso, você que sobreviveu no vídeo até aqui, vamos entender o que realmente funciona a partir destes dados aqui também. A partir desses dados. Porque a gente vê que, pô, quer dizer que quanto mais carne eu comer, melhor na minha vida. Pô, a gente já analisa, olhando para isso aqui, que não necessariamente, pode ser que não. Porque, porra, quanto maior o nível de proteína que eu consumo com relação ao próprio carboidrato, menor. Aliás, não só com relação ao carboidrato, né? Aqui a gente tem a relação aqui, mas aqui só energia vinda da proteína mesmo. Menor são os níveis de testosterona. Então a gente já começa a quebrar algumas coisas aqui, como por exemplo zerar carboidratos também, a gente quebra com isso. Mas, pô, comer gordura aparentemente tem uma relação positiva. Então vamos entender aqui o que realmente funciona e vamos amarrar todos esses dados com outros dados também que a gente já conhece para chegar numa conclusão mais palpável. Gordura. Quando a gente fala de gordura, a gente está falando aqui de um consumo de 1 a 1,2 grama
quilo de gordura corporal. Então, se você pesa aí 80 quilos, a gente está falando de você consumir entre 80 e 96 gramas de gordura por dia. O que, cara, corrobora com o que a gente está vendo aqui. Né? Afinal, a gente teve um terço da dieta vindo de gorduras, dá mais ou menos essa expectativa aí. A depender, claro, da construção da sua dieta como um todo, tá? Mas a gente vai mirar nessa direção aqui. O segundo é com relação à proteína, e que você não precisa, e nesse caso nem deve, cacetar de proteína até o final, ou comer proteína até o talo, você não deve fazer isso. Afinal, isso não vai ser benéfico para você nesses fatores, não tem nenhum outro motivo para você consumir isso aqui, não vai consumir muito mais proteína do que isso aqui, não vai te adicionar mais massa muscular, não. De 1,6 a 2,2 grama quilo de proteína por quilo de peso corporal que você tem. Da mesma forma que, aí tem que fazer a matemática, né? Se você pesa aí 80 quilos, 1,6 vai dar 128 gramas de proteína, 2,2 vai dar 176 gramas de proteína. Pô, se eu tiver errado, me corrija, mas eu acho que eu tô certo, hein? Putz, se eu tiver certo, fiz a conta de cabeça aqui, o pai tá brabo, hein, de matemática. Vamos lá. Carboidrato, o resto, cara. O resto das calorias. O resto, não precisa ficar pensando muito também, não. Beleza? Aqui, o básico, como você monta uma dieta quando o foco é aumentar a testosterona. Então não precisa, cara, comer carne infinita, não precisa comer só carne. Porra, não, cara. Não precisa. Vamos lá, jejum. Quando o assunto é jejum, eu fiz um vídeo já dedicado ao jejum aqui no canal. Posso deixar aqui no card na sequência, ou enfim, no final desse vídeo. Não, no final desse vídeo não, eu vou recomendar outro vídeo pra você no final. Então, ao final desse vídeo aqui, você vai ter um outro vídeo pra te ajudar ainda mais do que a gente tá falando aqui. Mas enfim, vamos lá. Quando o assunto é jejum, a gente sabe que altos jejuns, níveis muito grandes, níveis prolongados de jejum vão fazer sua testosterona cair. Por mais que quando você consuma alimentos logo na sequência, o nível de testosterona sobe. Mas aí é uma reação pontual àquela alimentação que você teve. Só que durante os períodos de jejum, a sua testosterona caiu pra caramba. E aí depois que você consome faz um jejum, a sua testosterona volta a cair também. Então não tem nenhuma vantagem em você consumir, você fazer um jejum só para ter altos níveis de testosterona. Isso aqui não tem nenhum cabimento, tá? Vamos lá, déficit calórico. A gente sabe que déficit calórico prejudica, sim, a produção de testosterona. Então, quanto maior o déficit calórico, quanto mais prolongado ele, menores serão seus níveis de testosterona. Inclusive, eu publiquei um vídeo esses dias no canal sobre isso mesmo, mostrando como meter o shape, dependendo de como você faz, pode fazer a sua testosterona despencar também. Vou deixar aqui no card, tá? Vou deixar no jejum e vou deixar esse aqui logo na sequência. Assim como, vamos partir para o último tópico, que são alimentos especiais e que as pessoas acham. Ah, bom, vamos só complementar aqui o déficit calórico, que eu falei um pouquinho só. A gente sabe que fazer déficit calórico muito prolongado ou muito agressivo faz com que a sua testosterona caia. O que a gente não quer aqui é isso. Então, manter-se numa dieta normocalórica ou então numa dieta com leve superávit pode ser benéfico para você neste sentido. Só lembrando uma coisa, percentuais de gordura acima de 20% vão fazer a sua testosterona cair também. Então você tem que se manter entre 10% e 20%. Logo, se você está hoje com mais do que 20% de percentual de gordura, o correto é você fazer um leve déficit calórico, perder esse excesso de gordura, para ficar na margem entre ali 10 a 20%, fica em 15% ali. Além de ter um físico muito, uma capacidade muito melhor, muito mais estético. Cara, isso é sempre que eu falo para os meus alunos dentro do Testosterona Blindada, que é o meu programa focado em fazer com que homens alcancem o máximo de testosterona de forma 100% natural. Foi fazendo o que tá lá, inclusive, que eu saí de 299 e fui para 953 de testosterona, sem usar remédio, sem usar suplemento e muito menos sem usar anabolizante. Se você quiser conhecer o Testosterona Blindada, é só clicar no primeiro link da descrição também. Eu sempre falo isso pra rapaziada. O primeiro de tudo, cara, é você entrar nessa margem de 10 a 20% de percentual de gordura. Porque mais do que isso, mais gordura do que isso, se você estiver com 30%, 25%, o seu corpo não vai conseguir utilizar as ferramentas como um todo. É claro, você já vai fazendo tudo para poder encaixar o percentual de gordura, para você poder baixar. Vai fazendo todas as outras coisas que você precisa fazer além da dieta, quando o assunto é percentual de gordura. Tá? Mas, quando o assunto é testosterona, inclusive. Mas você baixar esse percentual de gordura faz com que você tenha resultados muito melhores, tá? O que nos leva, então, ao último ponto, que são alimentos especiais. Então, geralmente, quando se trata de alimentação, as pessoas acreditam que existe um alimento sagrado, aquele alimento secreto que você vai comer, e ele vai te dar muito mais testosterona. E, cara, desculpe desapontar você, mas não existe esse alimento. Não existe esse alimento. Não existe um alimento secreto que você vai comer, nada mágico, e que esse sim vai te deixar com muito mais testosterona. Não, isso não existe, cara. Desculpa te desapontar, eu sei que você gosta dessas loucuras, assim, porra, vou comer esse alimento aqui e ele vai me dar o... Não é assim que funciona, tá? E para você entender exatamente o que, além da dieta, você precisa para ter altos níveis de testosterona, eu recomendo que você assista este vídeo aqui, que aí sim você vai entender
com uma abrangência maior o que você precisa fazer para ter maiores níveis de testosterona, além da dieta. Então, o que você precisa fazer com relação a treino, com relação a sonho e com relação a outras coisas também que eu recomendo que você clique neste vídeo aqui e assista. Beleza, meu querido? Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo o que você se você já conhecia essas coisas todas aqui que eu falei, tá? Ou enfim, o que a gente debateu aqui hoje. Se você é adepto de alguma dessas coisas aqui. Enfim, me deixa aqui nos comentários, bota trocar essa ideia. E também se inscreve no canal, porque eu tô vendo que você tá assistindo todos os vídeos do canal, tá maratonando essa porra e não tá inscrito ainda. Então se inscreve no canal e assista esse vídeo logo na sequência, beleza? Vamos pra cima, meu querido, tamo junto e até a próxima.